Você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Você que tem Bíblia, abra ela no livro de Salmos, o número de 119, Salmos 119, o verso 97, Salmos, número 119, verso 97, a seguir diz assim a palavra do Senhor: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa, poderosa e eficaz palavra. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor fale conosco, nos instrua e revela o teu coração por meio da tua palavra, Senhor, tornando ela vida, mais do que letra, mas a vida do teu Espírito, nos nossos corações, através do ensino que o Senhor tem para nós. É o que oramos, desejamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um congresso, de um seminário muito importante, que trata de um tema muito relevante, que é cura, libertação, aquilo que conquistamos em Cristo, na cruz do Calvário. Ele nos libertou das amarras, Ele nos curou, e foi um seminário bastante interessante, especialmente para quem é novo convertido e precisa conhecer alguns preceitos da palavra do Senhor. Eu indico. Mas o que me chamou a atenção no seminário foi o amor daqueles que palestraram pela palavra de Deus. Todos que falaram, especialmente a pastora Tânia, que é quem ministra o seminário, e ela, muito temerosa e cuidadosa com as Escrituras. E eu me identifiquei muito, porque eu sou assim também. Eu gosto muito da palavra de Deus, e creio que a nossa força está em colocar o nosso coração e a nossa esperança na dependência da palavra. E a palavra de Deus, então, é muito importante para a nossa vida. Mais do que importante, ela é essencial. Se você nos acompanha, se você já me ouviu pregar várias vezes, ou congrega conosco, você sabe que muitas vezes eu já preguei sobre o poder da palavra, a importância da palavra, o que é a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de fortalecer um pouco mais isso no teu coração. Certa vez eu estava num congresso de liderança, um outro tempo também, e o pastor me disse a toda a igreja, né, mas eu ouvindo, e ele dizendo que quando você não tiver o que pregar, ele dando o conselho para os pastores: quando você não tiver o que pregar, prega o Salmo 119 bem devagarinho, lê para a igreja o Salmo 119 bem devagarinho. Quando ele disse isso, eu confesso para você que eu entendi à época que a razão pela qual ele estava dizendo isso é porque o Salmo 119 tem 175 versos, é o salmo mais longo, maior salmo da Bíblia. Então, se você ler ele devagar, você talvez tenha aí uns 30, 40 minutos de leitura da Bíblia Sagrada, e eu pensei que ele estava querendo se referir a isto. Mas com o passar do tempo e lendo o Salmo 119, eu entendi que, na verdade, o que significa é que o Salmo 119 é um tributo à palavra de Deus, é uma homenagem à palavra de Deus. Então o que ele estava querendo dizer é que o que a igreja precisa, de fato, a mensagem mais relevante que a igreja precisa ouvir é que a palavra de Deus é o que de mais importante nós temos,
e é o maior presente que Ele nos deixou. É um tributo. Nós lemos só uma porçãozinha, e a porção está dizendo que, se nós temos a palavra de Deus, nós somos mais poderosos que os nossos inimigos. Se nós meditamos na palavra de Deus, nós ultrapassamos os nossos mestres. Se nós guardamos os preceitos da palavra de Deus no nosso coração, nós estamos seguros na vida. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, é como árvore plantada, tem raízes, está fixado, está num lugar perto de águas, está se alimentando, está produzindo, está frutificando, e tudo que ele faz prospera. E a razão pela qual tudo que ele faz prospera é porque a palavra de Deus é a lei no seu coração. A palavra de Deus. Deus fala. Deus sempre falou. E o Senhor sempre falará. Quando nós vamos observando Deus falando ao longo da história da humanidade, nós vemos que Deus tem muitas formas de pronunciar a sua palavra. Deus já pronunciou a sua palavra Ele mesmo, sem depender de ninguém, abrindo os céus e falando. Diz a palavra que Jesus Cristo, quando sai das águas no batismo, dos céus, ouve-se uma voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Certa vez, Jesus estava no monte da transfiguração, e de repente os discípulos viram todo aquele mover, Jesus transfigurado, Moisés e Elias junto com eles, e uma nuvem os envolveu, e de repente da nuvem sai uma voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele ouvi. Outra vez, logo depois da entrada triunfal em Jerusalém, diz a palavra que Jesus foi interpelado por alguns que queriam vê-lo, e ele diz que ele estava angustiado por aquela hora, mas ele não queria passar daquela hora, porque ele veio exatamente para aquilo. O sacrifício, a crucificação, a cruz estava logo adiante, e ele diz: Senhor, eu vim para isto, mas eu te peço, Pai, glorifica o teu Filho. E dos céus uma voz bradou: eu já o glorifiquei, e o glorificarei de novo. Deus falando sem intermediários. O povo e a multidão que lá estava ficaram atônitos. Alguns diziam: é um trovão, outros diziam: não, é um anjo que está falando. Mas todos ouviram a voz de Deus. Hoje talvez as manifestações sejam menores, mas se Ele quiser, Ele fala. Se Ele quiser, o microfone Ele arranca da minha mão e Ele fala. E eu creio que Ele pode fazer isso. Mas Ele fala também através de anjos. São inúmeras as manifestações na Bíblia, e de pessoas que contam testemunhos que foram visitados, e anjos de Deus falaram a palavra de Deus. O anjo Gabriel visita Maria e diz: alegre-se, agraciada do Senhor, bendita és tu entre as mulheres, e tu vai dar à luz a um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo, nele as nações porão a sua esperança. Não tenha medo, alegre-se. O anjo Gabriel falando com Maria. Deus já usou inclusive animais para falar a sua palavra. Existe um relato na Bíblia que a mula de Balaão falou com ele. A jumenta de Balaão repreendeu a insensatez do profeta e falou. Deus usa quem Ele quer. Eu brinco às vezes, quando Deus nos usa para falar a sua palavra, eu digo: nós já estamos parecidos, semelhantes a um jumento. Que bom. Deus já está nos usando como usou um jumento, é bom. Mas Deus fala também através de profetas. Ao longo da história, Deus em muitas e muitas manifestações falou através dos seus servos, os profetas, e continua falando. Quantos de nós podemos dizer que Deus falou conosco através de algo que nós ouvimos, uma profecia, uma palavra, um mensageiro, um homem, uma mulher de Deus, um pastor, um missionário, um evangelista, alguém que não carrega título nenhum na sua carteira ministerial, mas
pelo espírito da profecia, nós sabemos que era Deus falando conosco, falando coisas que ninguém sabia, mas Deus revelando o coração dele e o nosso diante da boca de um profeta. Deus fala. Mas Deus fala também, e creio eu que para o nosso tempo, a forma mais especial e importante, fala através da sua palavra escrita. Porque a palavra ela não é só falada, a palavra ela é escrita também. A palavra ela é sinalizada também. Nós temos aqui na igreja, logo mais à noite teremos os irmãos da comunidade de surdos que recebem a palavra de Deus por meio de sinais. Cada sinal daquele é uma palavra. Então a palavra ela é proferida de muitas formas: falada, sinalizada e escrita. A Bíblia Sagrada não contém, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E cada vez que nós abrimos esta escritura, num espírito de temor, meditação e reverência, Deus está falando conosco. Deus fala. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus, de modo que todo homem de Deus, e homem aqui é a humanidade, esteja apto e plenamente aprovado para a realização de toda boa obra. Toda a escritura. Paulo, quando falou isso a Timóteo, não havia nem Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. Tem gente que tira o Velho Testamento como se o Velho Testamento tivesse sido revogado. Não, toda a escritura em Cristo Jesus é inspirada por Deus. A palavra de Deus, contida, retida aqui dentro. E o Senhor fala conosco. Então muitas vezes a gente pergunta, ou a gente se pergunta: Senhor, fala comigo, fala comigo. Deus pode falar abrindo os céus, Deus pode falar enviando um anjo, Deus pode falar enviando um bicho, Deus pode falar enviando um profeta. Mas se nada disso acontecer, você pode ter certeza que Deus falará, você entrando no teu quarto, pegando isso aqui, abrindo, e no espírito de oração dizer: eu sei que tu vai falar comigo. Tudo que eu vivo hoje, na minha vida ministerial e espiritual, é fruto de uma palavra que Deus me deu. Quando eu sentei na minha sala, e eu disse: Senhor, eu estou sentindo algumas coisas estranhas e eu preciso de uma explicação. Eu preciso compreender o que está acontecendo comigo. E eu vou abrir a tua palavra, e eu vou crer que tu falarás comigo. Não veio uma voz do céu, não entrou um anjo, não bateu um profeta na campainha e tocou o telefone. O meu passarinho, a Lilu, a minha calopsita não falou nada, só assoviava o hino brasileiro. Mas eu sei que o Espírito Santo entrou naquele dia, naquela sala, e não era eu abrindo a palavra, era Ele nos meus dedos me conduzindo ao que eu precisava ler, e eu acreditei naquilo que eu li, e hoje tem frutos de que era o Senhor naquele momento. Então, se ninguém falar, se nada sobrenatural acontecer, abra a Bíblia e leia, porque Ele vai falar com você. Aqui está a palavra de Deus, e uma das formas do Senhor falar conosco. A palavra de Deus, ela precisa ser esclarecida, revelada, porque muita gente diz: eu já li, mas eu não entendo, eu não compreendo. Porque quem traz a compreensão e a revelação é o Espírito. A letra mata, mas é o Espírito quem vivifica a palavra. Por isso que eu falo que a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser meditado. Algumas coisas que Deus vai falar conosco não acontecerá passando os olhos,
numa leitura rápida, numa leitura apressada, numa leitura desconcentrado. Não, é a meditação, é às vezes ficar naquilo, me chamou a atenção, mas eu não entendi. Aí lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, lê, medita, pensa, de repente um véu é rasgado. E a chave da sabedoria é nos dada. Esse é o espírito de leitura da Bíblia. A palavra tem que ser revelada, tem que ser esclarecida, tem que se tornar fácil o entendimento, e o Espírito de Deus faz isto, e Deus quer fazer isto conosco. Gênesis capítulo 11 diz que certa vez os homens estavam construindo uma cidade e determinaram no coração fazer uma torre naquela cidade, e chegaram aos céus, e Deus dos céus olhou e disse: desçamos lá para ver o que eles estão fazendo, porque o que eles estão realizando, se eles continuarem, daqui a pouco ninguém será capaz de paralisá-los. Então Deus desceu e disse: confundamos a língua deles. E Deus provocou uma confusão, porque a intenção deles era ruim, eles estavam em concordância, e a concordância é poderosíssima até para fazer o mal, porque eles tinham uma única linguagem, eles tinham uma única língua, eles falavam a mesma língua, e havia poder nesta clareza, nesta capacidade de comunicação. Só que o coração desviado, então Deus desceu e confundiu, e diz a palavra que a partir dali mais idiomas surgiram, porque só havia uma língua na terra, e eles se espalharam por toda a terra. Parece que tem algo que Deus não gosta muito, é de panela, concentração de gente, pensando somente em si mesmo, porque lá em Atos 2 acontece a mesma coisa. Atos 3, Atos 4, Deus disse: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. Fica durante um tempo. Depois que vocês forem revestidos de poder do alto, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desceu, todo mundo ficou cheio do Espírito, alegre, contente, o cenáculo, 120 pessoas, todos os dias reunidos no pátio do templo, era uma alegria, era uma comunhão. Só que se esqueceram que aquilo que eles estavam vivendo precisava ir por toda a terra, e então uma perseguição. Vamos descer lá e vamos espalhar essa turma, porque o Evangelho precisa ser pregado. Por isso que eu falo tanto sobre a importância de nós estarmos aqui sim nos abastecendo, mas a partir daqui transbordando. Não sermos os crentes religiosos de todo domingo, de toda semana estar na igreja e não exercer nenhuma diferença, não termos eficácia nenhuma no mundo. Eu digo uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, mas é uma realidade: se todos os nossos amigos forem crentes, toda a nossa relação social for de crente, nós estamos desviados. Porque a palavra diz: vão ao mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. A gente precisa ter um canal de conexão com pessoas que não conhecem o Evangelho. Ah, mas a palavra diz: não se assente à roda dos escarnecedores. Escarnecedores é diferente de pecador. Escarnecedor é quem debocha da tua fé, é quem persegue a tua fé. Pecador é qualquer pessoa que está desviada do caminho, precisa conhecer o Evangelho e vai conhecer através de nós. Então nós temos que ter um contato com essa gente, a gente tem que ter uma eficácia no mundo. E às vezes Deus prepara mesmo espalha, sopra um vento, espalha todo mundo, a gente acha que brigou, que ninguém mais se entende, mas aí a gente vai e prega o Evangelho para lá, o outro prega para cá, e importa é que Jesus está sendo pregado. Mas aqui na Torre de Babel nos mostra a importância da clareza na comunicação, a palavra ser compreendida. Deus nos dá uma palavra que nós compreendemos, e também nós podermos falar palavras que são compreensíveis. Uma das maiores causas de divergência matrimonial é falha na comunicação. Uma das maiores causas de divergências relacionais de todo tipo, amigos que brigam, aí você vai ver, é uma falha na comunicação, é uma mensagem do WhatsApp mal dada, uma palavra falada fora
E essa falta de clareza, então, provoca confusão. As pessoas não se entendem porque não falam claramente. Deus, na sua palavra, fala claramente conosco, e a mensagem que o Senhor me deu hoje é que Ele também vai nos ensinar a falar com clareza, com aqueles que a gente precisa falar. Uma palavra clara, uma palavra limpa, uma palavra esclarecida, uma palavra que é pontual, que é lançada para o objetivo pelo qual ela foi lançada. Escolher e saber escolher bem as palavras que utilizaremos. Então, uma palavra esclarecida, mas o poder da palavra não está somente na clareza dela. O poder da palavra está de uma forma muito importante na intenção dela também. Então, palavra tem que ser clara e palavra tem que ser intencional. Jesus certa vez disse: a boca do homem fala do que está cheio o coração. Então a palavra que procede na boca, que sai da boca, procede do coração, tem intenção. Mas Jesus também falou que o povo honra Ele com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, o mesmo Jesus está dizendo que a palavra sai intencionalmente do coração, também fala que a gente fala a palavra da boca para fora. Então às vezes a gente está falando uma coisa que na verdade não é o profundo do nosso coração. Fala porque é insensato, fala porque não presta atenção, fala porque não controla a língua, e todos nós temos isso. A Bíblia diz que aquele que controla a sua língua é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Perfeito é quem controla a língua, não tem. Mas as palavras muitas vezes carregam intenção, e outras vezes não. Na amizade masculina, por exemplo, homem é muito disso, né? Nós estávamos agora aqui, os pastores, falando um monte de bobagem. Falando coisas, brincadeiras. Nós temos o pastor nosso mais novinho aqui, que é o Pedro, que carinhosamente o pastor Eli apelidou ele de Pastor Nutella. Mas é coisa de homem. Nutella porque é novinho, Nutella porque está começando agora, mas a intenção do nosso coração é reconhecimento, porque poucos jovens têm a sabedoria que o Pedro tem, a responsabilidade que o Pedro tem. Tem gente de 30, 40 anos que não faz o que o Pedro faz com 20. Então o homem tem disso, né? A gente se xinga, mas a gente quer na verdade elogiar. Então são palavras que parecem uma coisa, mas a intenção é outra. Então nem toda palavra que você fala, ela é de fato maldita ou perigosa, apesar de nós precisarmos sim escolher melhores as nossas palavras. Provérbios 12 diz assim que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A resposta calma, tranquila e esclarecida desvia a fúria. Então Deus quer nos dar palavras poderosas, esclarecidas e intencionais, para que nós consigamos resolver. Porque se tem algo que nós temos de poderoso como humanidade, que nos torna semelhantes ao Senhor, é a capacidade da comunicação. Palavras. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras que a gente fala no nosso vocabulário cristão, evangélico, e que tem significado profundo, e que esclarecido no nosso coração, nós conseguiremos agora utilizá-las da melhor forma possível e intencionalmente acessar lugares poderosos, porque a palavra gera. Outro dia eu preguei uma palavra dizendo que quem crê fala, e quem fala cria. Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Deus falou e por isso criou. E tudo que existe foi formado a partir da palavra. Então a palavra, ela gera ambientes. Uma vez fizeram uma pesquisa científica interessantíssima. Pegaram arroz e colocaram dentro de vidros
e colocaram uma frase assim, amor, maldição, e aí a pesquisa científica era, todos os dias passavam por aquele vidro de arroz e na palavra maldição, lançavam maldição sobre o arroz, palavras malditas, não vai dar certo, não vai crescer, não vale nada, porcaria, coisa ruim. E no outro, palavras benditas, vai crescer, vai dar certo, é saudável, é saboroso. Incrivelmente, depois de algumas semanas, o arroz que era bendito, se manteve intacto, saudável, e o outro apodreceu. O poder que há nas palavras. Tem relacionamentos apodrecendo por causa de palavras malditas. Tem filhos se perdendo por causa de pais que não estão sabendo usar a palavra, amaldiçoando seus filhos. Então a palavra que fere como espada, mas a língua dos sábios trará a cura. E Jesus é a fonte da sabedoria e traz sabedoria sobre a sua igreja. Nós seremos sábios em nome de Jesus, para saber proferir a palavra certa, na hora certa e com a intenção correta. Então algumas palavras que a gente usa. A primeira palavra. Eu não vou aqui trazer significados do dicionário do Aurélio, você pode pegar e abrir e ver o significado das palavras na língua portuguesa. Eu quero trazer o significado bíblico. Palavra, quando você lê na Bíblia, palavra de Deus, o significado, a palavra dabar no hebraico, o significado é ordenança, mandamento, comando, lei. A palavra de Deus não é uma boa ideia. A palavra de Deus não é uma alternativa. Sair de casa porque eu preciso de uma palavra. Deus fala comigo. Tá bom, eu vou falar. Eu vou usar o profeta com cara de jumento. Eu vou usar a minha Bíblia sagrada. Eu vou usar os anjos. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou falar, porque a Bíblia diz: me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu sei que você é sincero como eu também sou, a gente sai de casa, a gente precisa de uma palavra, você não vai perder tempo, é domingo, você podia estar em casa, você saiu por causa da palavra. Entretanto, entenda uma coisa, quer ouvir a palavra? Quero, ela é ordem. E tem um monte de gente alugando os ouvidos de Deus, porque quer uma palavra, mas depois que recebe a palavra é uma ideia, é mais uma. E aí eu coloco em cima de várias outras alternativas e eu escolho. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolho esse daqui. Não, entenda, Deus é claro, a palavra de Deus é ordem. A palavra de Deus é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é melhor do que a nossa vontade. É insensatez ouvir a palavra de Deus depois de pedir e seguir outro caminho, é muita insensatez. A palavra de Deus é boa, agradável e perfeita, mas tem que ser soberana. Se não for soberana, Deus está sendo claro, mas nós não estamos sendo intencionais na sua palavra. E aí eu construindo um monte de casa que cai, que bate vento, destrói, porque Jesus foi claro: aquele que ouve as minhas palavras e as obedece e a pratica é semelhante ao homem que constrói uma casa inabalável. Ouvir é mais do que escutar, ouvir é acolher, ouvir é dizer amém. O amém também é uma palavra muito importante, que a gente usa muitas vezes como um amuleto de fim de frase. Mas o amém tem dois significados. O amém é uma expressão usada no início e no final de toda sentença. No início ela significa verdadeiramente, em verdade, verdade absoluta. Por isso que Jesus muitas vezes dizia nas cartas, nos evangelhos: em verdade vos digo.
Ou seja, verdade verdadeira, verdade absoluta, verdade profunda, em verdade, de verdade vos digo, a palavra que ele usava era amém. E ele também nos ensinou, no final de todas as coisas, em nome de Jesus, amém, para a glória de Deus Pai, amém, como um final de frase também, dizendo assim seja. Então o amém tem dois significados, assim é e assim seja. Quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo que cremos absolutamente naquilo que oramos, naquilo que ouvimos, naquilo que está nos sendo ensinado, e dizemos ao Senhor, é verdade, eu creio, assim é e assim será, porque Ele é Deus ontem, hoje e será eternamente. Quando eu digo amém, eu estou dizendo que aquilo que Ele fez nos profetas, aquilo que Ele fez nos nossos antepassados, aquilo que Ele fez naqueles que vieram antes de nós, certamente Ele fará em nós também. E quantas forem as promessas de Deus, em todas elas, em Cristo Jesus, nós temos o amém, assim é e assim será. Palavras esclarecidas e intencionalmente faladas. Deus é na sua vida, amém, 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 amém. Não, eu entendo o que significa o amém, e eu sou intencional quando eu digo amém. Por isso, quando for do Senhor para a sua vida, diga amém. E quando você botar a prova e você ver que é uma falsa profecia, não diga amém. Porque tem muita gente concordando com coisa que o Senhor não falou. E o que liga na terra se liga nos céus. E por falta de conhecimento perece, porque liga coisas que não deveria ligar. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu já contei isso na igreja, lá no outro, lá nas outras, mas aqui eu acho que não ainda. Quando nós começamos um ministério, um mês de igreja mais ou menos, no primeiro prédio que nós alugamos, eu na porta esperando, recebendo as pessoas, era um culto de quinta-feira, o ponto de ônibus era na frente, um pouquinho assim para o lado, quase na frente da igreja. Para o ônibus, desce uma senhorinha, coque, Bíblia embaixo do braço, marchando, cara de crente, jeito de crente, dialeto de crente. E eu me alegrei, porque eu pensei, opa, hoje o culto vai ser do bom, reteté. Porque tem muita mulher assim que é de Jesus mesmo, mas o diabo, para nos enganar, também se traveste de anjo. E aí ela veio marchando, e eu já abri um sorriso pensando, eita glória. E ela parou na porta e perguntou, quem é o pastor da casa? Sou eu, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vinda. Assim te diz o Senhor, se tu não parares agora o que tu estás fazendo, em uma semana descerás a cova. E baixou e saiu, e eu olhei para ela e disse assim, assim te diz o Senhor, eu te repreendo em nome de Jesus, no mesmo a marcha que tu veio, tu volta. E ela saiu esbravejando. Estava na porta comigo Mauri e Elisete, os pais da pastora Juliana, só em olho. Já passou bem mais de uma semana. Então se acontecer qualquer coisa, não bota na crédito dela, pelo amor de Deus. Mas eu não recebi a palavra. Primeiro porque eu sei exatamente quem Deus é e o que Deus chamou para fazer. Segundo que eu sei que o Senhor, quando profetiza, assim o faz para encorajar, consolar e edificar, não querendo que ninguém se perca. Então a gente tem que saber bem, a palavra diz assim, não trate com desprezo a profecia, mas ponha tudo à prova e fique com o que é bom. Não seja levado por todo o vento de doutrina, balançado para lá e para cá, com gente que tem cara de crente, jeito de crente, dialeto de crente. Mas a palavra não procedeu da boca de Deus e a intenção não procedeu do coração de Deus. Os irmãos ficaram uma semana cuidando de mim, preocupados, porque às vezes a gente se assusta com gente que parece de Deus, e é por isso que é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, e sabermos quem nós somos no Senhor, para que a palavra seja esclarecida no nosso coração. Então, meu irmão, quando alguém chega, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, amém, amém,
porque você vai falar a palavra, mas termina ela. E presta atenção. Uma outra palavra importante, luz. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E Jesus falou que a nossa luz deve brilhar. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam a vossa boa obra e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então Cristo é a luz do mundo e Ele nos ilumina. Nós temos a luz do Espírito em nós também somos luz. Filipenses 2, Paulo disse que assim deve brilhar a nossa luz no mundo, como estrelas do universo. Somos como estrelas no mundo tenebroso. Você olha para o céu à noite, escuro, especialmente em lugares onde você não tem iluminação artificial, você vê aquele céu, aquele breu, mas o céu iluminado pela luz das estrelas. Agora a luz, ela não serve para ela, a luz serve para o ambiente. Se você ficar olhando para as luzes que aqui estão, você vai cegar, você vai ficar com dor nos olhos, você vai... Mas a luz é essencial para iluminar todo o ambiente. E é isso que nós somos no mundo. Jesus disse: brilhe a vossa luz, não para as pessoas olharem para você, brilhe a vossa luz para que as pessoas vejam as vossas boas obras. A luz de Deus em nós ilumina as boas obras que glorificam o Pai. Então é muito importante nós entendermos isto, porque o Senhor quer nos colocar, diz a palavra, que nós seremos como uma candeia acesa num lugar que, posto, iluminará toda a casa. Nós seremos como uma cidade edificada sobre a montanha, que não se pode esconder. Deus quer trazer promoção para a sua igreja, Deus quer honrar a sua igreja, o Senhor quer nos colocar em lugares altos. Nós somos chamados para ser cabeça e não cauda, nós somos chamados para estarmos em lugares de destaque, mas tudo isto para glorificar o nome do Senhor, através das boas obras que praticaremos estando nesse lugar, como um bom testemunho para a glória do Senhor. Não é por nós. Tem gente que quer brilhar para ser reconhecido. Jesus disse: o maior é aquele que serve, o maior é aquele que se humilha, o maior é aquele que se coloca como menor. A humildade antecede a honra. E quando a palavra fala sobre luz, sermos luz, é isso que o Senhor está nos dizendo. Senhor, me honra, me coloca como uma luz. Para quê? Para eu cegar os meus inimigos? Não, é para você iluminar o caminho daquele que está perdido. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor me ilumina pela tua palavra, e às vezes o Senhor, no iluminar, nos mostra num lugar completamente tenebroso, cheio de espinhos, abrolhos, serpentes e escorpiões, e que estamos andando, e glória a Deus por isso. Então, quando você pedir para Deus te mostrar as coisas, não espere ver só coisas boas. Pior é não ver. Tem muita gente que diz: meu Deus, eu vim para a igreja e agora parece que o mundo se voltou contra mim, só coisa ruim eu estou vendo. É claro, você está vendo, é porque você não via. E agora você sabe onde é que você está enfiado. E antes você andava como alguém que cego na escuridão, sem ter noção do perigo que corria, e agora a palavra está revelando o caminho. Não se atemorize, não se desanime, é Deus iluminando, porque a palavra é luz. E agora sim a gente pode limpar a casa. Diz a palavra que a mulher, quando perdeu a dracma perdida, antes de varrer, acendeu a luz. Valores que a gente perde dentro de nós, valores que a gente perde dentro de casa, valores que a gente tinha e não sabe onde colocou. Não sei se perdeu, só não sabe onde colocou, mas não sabe porque não tem luz. E precisa fazer uma faxina, precisa organizar, precisa botar muita coisa em ordem, mas antes da faxina vem a luz. E a luz revela a sujeira, revela a desordem, a bagunça. Mas com a luz o Senhor já entrega uma vassoura na nossa mão. Agora limpa.
Deixa a tua casa adornada. Eu já te mostrei o que eu precisava te mostrar, agora é contigo. Limpa, varre, organiza. Você já tem o esclarecimento, faz a tua parte, e você vai encontrar a dracma, porque ela está aí no meio dessa sujeirada toda, dessa bagunça. Ela está aí, ela não saiu da tua casa, ela não tem perna para sair andando. Os valores que eu coloquei dentro de você, dom e chamado, são irrevogáveis, estão com você, estão dentro de você, só estão aí sofrendo por conta da desordem e da bagunça. Mas você vai encontrar, varre, porque a luz já está acesa. É isso que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus não resolve os nossos problemas, ela ilumina para que a gente resolva. Um domingo como hoje, talvez a palavra traga a luz para alguns. Entendi. Mas se você não pegar a vassoura e na segunda-feira varrer a casa, vai continuar suja, iluminada e suja. E aí daqui a pouco a luz começa a se apagar. Varra, organize. São tantas as palavras, uma outra palavra tão importante que a gente usa no nosso dialeto, paz. Eu comecei aqui dizendo para você, paz de Jesus, paz de Cristo, paz do Senhor. A palavra paz é a mesma palavra para prosperidade, é a mesma palavra para segurança, é a mesma palavra para bem-estar, é a mesma palavra para saúde. A maior parte das vezes que você vê a palavra paz na Bíblia Sagrada, ela significa shalom, o hebraico é shalom. E shalom significa isto. Quando você está transmitindo a paz, Jesus disse assim, quando entrarem numa casa, digam paz. Se houver ali um homem de paz, a paz repousará sobre ele. Se não houver, a paz voltará para você, porque a paz não se perde. A paz é árbitro nas nossas decisões, e a paz de Deus é essa junção de bem-estar, saúde, a própria paz, a prosperidade, a segurança. Quando Jesus disse assim, deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá, Ele estava dizendo isso, eu estou deixando para vocês, segurança, vocês nunca mais andarão sozinhos, eu estarei com vocês por todos os dias, o leão da tribo de Judá, até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse, deixo-vos a minha paz, Ele estava dizendo, deixo-vos a plenitude, a saúde, para que vocês tenham a capacidade de exercer tudo o que vocês precisarão exercer. Deixo-vos o bem-estar, deixo-vos a segurança, a prosperidade, os recursos necessários para que vocês cumpram o propósito, porque aquele que chama é aquele que financia. Então quando a gente diz paz do Senhor, a gente está dizendo muito mais do que simplesmente tem um significado, e tem uma intenção. Quando a gente entra num lugar e diz que a paz do Senhor esteja sobre esse lugar, quando a gente recebe, diga amém, porque com uma palavrinha você está recebendo saúde, bem-estar, segurança, prosperidade, Deus dando o shalom dele para a sua igreja. Uma outra palavra que a gente usa muito é a perseverança. Perseverança no grego é upomone, significa estabilidade, significa constância, significa equilíbrio. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse que a sua recompensa Ele dará para aqueles que forem perseverantes. Se tem uma coisa que o crente precisa ser, é perseverante. Já não vivo mais eu, neguei a mim mesmo, tomei a cruz, e o meu andar agora é para frente, não é mais para trás. Não retrocederei, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor só espera uma coisa de nós: perseverança. Você pode até cair e se arrebentar todo, mas não olha para trás. Ele vai vir, vai te pegar pela mão e vai te colocar de pé, e você vai continuar caminhando.
E perseverança é estabilidade, é constância, é equilíbrio, é tolerância. Quem é uma pessoa perseverante? É uma pessoa que sabe tolerar. Suportem uns aos outros. Suportar tem a ver com ajudar a levantar, mas tem a ver com tolerar também. Não é fácil caminhar com alguém, não é fácil caminhar em grupo, não é fácil compartilhar de uma multiplicidade de pensamentos, de ideias, de conceitos, de níveis espirituais, intelectuais, sociais. Não é fácil. Tem pecado no mundo, tem gente em aperfeiçoamento, cada uma num nível. Não é fácil, mas a palavra diz que aqueles que perseveram são aqueles que são tolerantes. Tem muita gente que desiste das coisas que Deus está fazendo por causa dos outros, para de congregar por causa dos outros, para de exercer o seu ministério por causa dos outros. Jesus falou que por causa dos outros, quando não honrarem o que você carrega, sacuda a poeira e vai para outro lugar, mas não desista. Vai para alguém e fale a alguém que queira ouvir o que você, lance as tuas pérolas e aquilo que é sagrado, a gente que honra, mas não para. O problema é parar. Perseverante é aquele que tolera, é aquele que é equilibrado, porque os seus pés estão fincados na rocha. Equilíbrio só tem em Jesus, meu irmão. Minha irmã, equilíbrio é só em Cristo. Se não tiver em Jesus, quando balançar, cai. Equilíbrio só em Cristo. E constância. Constância é mais importante do que velocidade. Talvez vai demorar, você não vai chegar rápido, mas caminhando todos os dias 1 milha, você certamente chegará. Então seja constante. Se puder ser veloz, glória a Deus, mas mais importante é a constância. É todo dia fazendo o que a maior parte das pessoas fazem só de vez em quando. Eu tenho refletido nos últimos dias sobre isto. Nós vamos completar 10 anos em abril do ano que vem de ministério. 10 anos que passaram voando. Meu Deus, parece que foi ontem. Eu não vou nem pegar 10 anos, que algumas pessoas já, meu Deus, 10 anos. Pega 1 ano. Nós já vamos para o mês 9. 1 ano voa. Mas dá para fazer muita coisa em 1 ano. Passa muito rápido, especialmente para quem está distraído. Segunda-feira eu começo a academia, segunda-feira eu começo, e já se passaram 9 meses da promessa de janeiro. Talvez foi o teu maior voto no Celebration. Já se passaram 9 meses, e se alguém resolveu fazer em 3 meses, levantando ali o 2 quilinhos, o corpo transforma, porque em 3 meses você muda o teu corpo numa academia, cuidando da alimentação, muda. Passa rápido para quem está distraído, e para quem está focado, faz muita coisa. É ou não é assim? Quando a gente se mobiliza a fazer uma coisa, em pouco tempo a gente consegue fazer. Só que esse pouco tempo está passando muito rápido. Jesus disse que os dias serão abreviados. Quem é que vai vencer? Quem for firme e constante. Isso é perseverança. Eu vou caminhar para o final, que eu estou pregando desde as 10 horas, né? Então eu vou terminar com uma palavra. 3. Deus, Jesus e Espírito Santo. Deus, no hebraico e no grego, no hebraico Elohim, no grego Theos, ambas as palavras são plurais. Porque a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que Deus faz num concílio entre os 3. Façamos o homem. Desçamos e confundamos lá em Babel. Deus é 3, Deus tem conselho, Deus tem concílio, Deus senta, decide e faz. Isso para nós serve também como uma boa palavra de Deus, entendermos que se vamos sair à guerra, o conselho é sabedoria. Ouvimos gente que teme a Deus, lermos a palavra, orarmos, o conselho do Senhor.
chamarmos o Senhor para todas as nossas decisões. Consagre tudo o que você faz a Elohim, e os teus planos serão bem-sucedidos. Jesus, Deus é a salvação. O significado da palavra Jesus é: Deus é a salvação. Não existe salvação em nenhum outro. É o Pai que tanto amou, que deu o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Jesus é o intermediário, Jesus é o intercessor, Jesus é o advogado, Jesus é o único caminho para um Pai que quer nos salvar. Deus é a salvação. A própria palavra salvação, livramento dos nossos inimigos, sotéria, livramento, resgate, tirou-nos do império das trevas, nos arrancou de lá e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você está salvo, você está liberto, você está protegida contra os inimigos de Deus e os seus. Você está no Senhor. E o Espírito Santo de Deus, que é a promessa de Jesus. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Ele estará com vocês, Ele os guiará, Ele me glorificará. Ele é a representação na terra do Pai e do Filho. E Espírito no Velho Testamento significa ruach. E no Novo Testamento a palavra é pneuma. E as duas palavras significam a mesma coisa: sopro, vento, fôlego, ar. O Espírito de Deus é esse sopro, é este fôlego de vida. Teu carro tem lá 4 pneus, o pneu significa exatamente cheio de ar. A palavra fala em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi-nos dito que a Amazônia é o pulmão da terra. Mas você sabia que o maior produtor de oxigênio no mundo são os oceanos? Olha aí a ciência comprovando a palavra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe quem é o Espírito? O Espírito é o fôlego. Ah, eu queria sentir Deus, eu não estou sentindo Deus. Só respira. Porque cada vez que você respira, você inspira. E cada vez que você se inspira, você recebe um pouco mais do Espírito de Deus. Enquanto estamos respirando, estamos recebendo todos os dias uma porção do Espírito em nós. Eu queria sentir Deus. Pega um dia. Nós somos abençoados por termos o litoral ao nosso dispor. Senta lá nos moles, começa a meditar na palavra do Senhor e só respira. A cada inspiração, um pouco mais do Espírito de Deus, nos dando vida e nos dando inspiração. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem vida quem está respirando está cheio do Espírito Santo de Deus. Você está muito mais cheio do Espírito de Deus do que você imagina. Sentir Deus é sentir a vida pulsar. Sentir Deus é ter sido acordado hoje com a possibilidade de fazer alguma coisa para a glória do Senhor. Sentir Deus é estar pulsando vida, é ter o fôlego de vida dentro do pulmão. Isso é sentir Deus. E como eu disse para você, a mensagem de hoje é uma mensagem que o Senhor quer nos ensinar a usar as palavras certas com a intenção certa. E talvez você esteja aqui nessa manhã e o teu coração está angustiado porque você precisa resolver alguma coisa. Talvez você precisa ter uma palavra lá no teu local de trabalho amanhã com um empregado, um subordinado. Talvez você precisa ter uma palavra com o teu chefe. E Jesus disse: quando vocês estiverem diante de autoridades, não temam o que dizer, porque na hora o meu Espírito vos ensinará tudo o que precisa ser dito. Eu vos darei as palavras. Por quê? Porque eu respiro, porque eu estou vivo. E porque eu respiro, eu sou inspirado pelo Espírito de Deus. E Ele certamente me dará a palavra. Parece natural, mas tem algo espiritual.
Normalmente quando a gente vai fazer alguma coisa importante, falar algo importante, o que a gente faz? Vamos lá. Se encha do Espírito, inspire profundamente e vá, porque o Senhor certamente está em você. Talvez seja um assunto com um pai, com uma mãe, com um filho, alguma coisa que você precisa falar essa semana, mas você precisa falar a palavra certa, clara, com a intenção certa. Essa palavra vai ter poder. Essa palavra vai atrair o favor de Deus para a sua vida. A graça. Você sabe o que é graça? Graça é charis, a mesma raiz da palavra carisma. Quem Deus dá graça, Deus dá carisma. Você já ouviu falar? Aquela pessoa é carismática. É graça de Deus. E Deus vai te dar graça, para que você tenha o carisma. E ao falar, o Senhor incline os corações ao teu favor. E aquilo que você vai falar com clareza e com intencionalidade, vai prosperar em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor está dentro de nós. Você crê? Vamos nos colocar de pé então e vamos orar.